Boa tarde para os meus amigos e amigas do programa Eis-me aqui mais uma vez, juntinho de vocês para falar do amor de Deus por nós, apesar de sermos quem nós somos, é pela graça que nós somos salvos, isso não vem de vós. Para que ninguém se ensorbebeça, né? Isso vem de Deus, não é? Não é por merecimento, a graça é de graça, né? E por isso eu hoje estou aqui para falar um pouquinho mais desse amor que é tão maravilhoso, que é de graça e é só você receber no seu coração. Hoje o programa eu quero falar um pouquinho para as mulheres que muitas vezes não tomam suas posições, não vivem seus sonhos por medos, por serem afrontadas, né? Ou até mesmo desestimuladas por muitos, às vezes até da própria casa. Além de não ter um incentivo, muitas vezes ela é condenada, ela é desestimulada, né, por atitudes. E eu quero te falar que não foi diferente com Jesus, né? A gente pode ver que ele mesmo fala que o profeta não tem honra, principalmente na tua casa. Então ele não pôde fazer muitos milagres ali na região, né, de Jerusalém, exatamente pela descrença daquele povo e da falta de fé daquele povo, inclusive da sua própria família, seus irmãos e irmãs. Mas eu não quero falar sobre esse assunto. Hoje é o que eu falei, hoje eu quero falar um pouquinho para as mulheres, para que elas possam tomar posição, né? Não é fácil muitas vezes, porque nós não somos perfeitas. Mas eis-me aqui para falar um pouquinho hoje. Nós vamos falar de que lado você está. De que lado você está, tá? Do diabo ou de Deus? Do diabo ou de Jesus? Muitos vão falar, mas é óbvio, né, Fá? É óbvio que eu tô do lado de Deus, do lado de Jesus. Mas e as suas atitudes têm sido condizentes com o que Jesus aceita, Jesus gosta, né? A gente tem que avaliar a gente mesma. A Bíblia fala, não é só no dia da Santa Ceia. Avalie-se o homem a si mesmo. Então nós devemos nos avaliar. E hoje o Senhor me colocou no coração para perguntar para vocês, e mesmo para mim, de que lado você está, né? Então, o Senhor me trouxe a história hoje de Esther, né? Porque a história de Esther é uma história assim, muito linda, muito rica para as mulheres. Esther, ela foi criada pelo seu tio, conselheiro, né, dela, e nós vamos já iniciar falando um pouquinho disso, né, da história de Esther. Mas primeiro eu quero colocar para vocês, no coração de vocês, Esther é muito lindo, mas antes de Esther veio Vasti, né? Por que Vasti foi deposta? Porque ela desobedeceu o rei Assuero. Então, vamos só naquele versículo ali para você relembrar, que talvez você já conheça, lógico que essa história é muito linda. Então, vamos lá. Sobre Vasti. Esther, número 1, 11. No 10, né? Vasti, a rainha, recusa a assistir ao banquete. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Betisdá, Arbona, Bigdá e os outros companheiros dele, né, ajudantes, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, pois era
em extremo formosa, ou seja, era uma mulher muito bonita, muito linda, né? Mas olha só o que aconteceu. Porém, a rainha Vashti, ou Vashti, né? Alguns falam Vashti, outros falam Vashti, recusou-se vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então aí ele foi consultar os conselheiros dele, né, os amigos dele, e os amigos diz que conforme a lei dos persas, né, ali, que Vashti tinha cometido um grave erro e por isso deveria ser deposta, né, ou tirada do seu cargo de rainha. E assim foi feito, né? Nós sabemos a história já, mas eu quero chegar num outro ponto que eu vou falar para vocês o porquê, tá? Lá na frente. Então nós vamos dar um pulinho no 2:7. Vamos falar quem era o conselheiro de Esther. Bom, a Vashti é deposta, o rei promove então como se fosse um concurso de beleza para juntar, né, algumas moças, né, as mais bonitas ali do reino, para que fosse colocada na presença dele. Claro que não de imediato, porque a maioria das moças eram pobres, né, não tinham aquela aparência linda de Vashti, ele estava acostumado com a aparência maravilhosa que Vashti tinha. E aí o tio de Esther, que é Mordecai, conselheiro dela, colocou ela no concurso. Vamos lá então no 2:7, né? Do 7 ao 20, só que é bastante texto, tá, gente? Então eu não sei se vai dar tempo de eu estar falando todo o texto dele, mas eu vou dar uma pincelada para vocês entenderem. 2:7. Vamos lá. Ele criara a Radassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai e nem mãe, e era jovem e bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Em divulgação, pois, o mandado do rei, a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Suzã, sob as vistas de Hegai, levaram também Esther à casa do rei, sob os cuidados de Hegai. Hegai era o eunuco principal ali do harém do rei. Guarda das mulheres. 9. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos, os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar por suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esther não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem. Bom, até aí o rei não sabia de que origem Esther era, ou seja, judia, tá, gente? Então, Esther não contou, né? Seu tio achou melhor não contar de imediato, né? Mas no momento certo ele iria saber. Enfim, Esther, né, se torna rainha. Informou a Esther, então, o rei, o que estava acontecendo, né? Vamos dar um pulo grande aí agora no 2:21 ao 23, tá? 2:21 ao 23. Olha só. Mordecai, que é o tio de Esther, naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigdá e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou a rainha Esther. Esther o disse ao rei, em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro de Crônicas também perante o rei. Bom, esses aí estavam conspirando contra ele, né? Contra o rei Assuero, que não é muito diferente dos dias de hoje, né? Tudo pelo poder, tudo por querer fazer ao seu modo, ao seu jeito.
Politicamente falando, nós estamos vivendo também um cenário como esse, sempre vivemos, vamos continuar vivendo, não temos como fugir. É sempre tudo pelo poder, sempre pelo poder, sempre pelo poder, né? Então, olha só, Esther ficou sabendo da conspiração, né? E levou ao conhecimento do rei e eles foram enforcados. Aí, vamos dar um outro pulinho? No 3, do 2 ao 6, Mordecai recusa-se a reverenciar Amã. Amã estava acostumado, ele era o conselheiro, um dos conselheiros do rei, e a ser reverenciado. Todo mundo que passava por ele se inclinavam, se dobravam, né? E dando um pulinho assim grande, né? Esther já é rainha, Esther já está no palácio, no lugar de Vasti, né? Já se tornou a queridinha ali do rei, né? Para ela conseguir esse intento, gente, mulheres, observem bem, ela foi tratada com ungüentos, óleos, mirra e tudo que uma mulher tem aí de melhor para beleza, durante 12 meses, tá? Não foram um dia, não. Assim, a gente passando aqui, passeando rapidinho pelos textos, parece rápido, mas não foi tão rápido assim, ok? E o tio dela ficou do lado de fora do palácio, sabendo do que estava acontecendo do lado de fora, tá? E Esther já estava lá dentro. E ele tudo passava assim para ela. E nesse caso aqui, olha só, no 3, 2 ao 6, vamos lá, dá uma espionada. Todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava, nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mordecai: Por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo eles isto dia após dia, e não se dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinham declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve um pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que haviam em todo o reino de Assuero. Então ele ficou tão irado que aí ela começou já a tramar outra trama, né? Tem um outro vídeo nosso aí no canal que fala sobre trama, né? Estamos vivendo sobre uma grande trama. Aqui também, nesse texto, não é diferente. Estavam conspirando novamente contra o rei, e isso era já de dentro do palácio, não era de fora, era de dentro, né? O próprio ali ajudante dele. Então, ele tramando, né, principalmente contra Mordecai, Amã ficou enfurecido por ele não se prostrar. Então, ele foi fazendo coisas, artimanhando, né, conspirando para tentar pegar de todas as maneiras o tio de Esther, né? Vamos dar uma pulada agora para o 6:1, tá? Do 1 ao 11. 6, do 1 ao 11. Tudo isso aqui aconteceu, gente, porque tem pessoas que acham que estão por cima, né? Sempre acham que sabe tudo, sempre acham que não vão ser punidas, que não vão ser descobertas, e não tem nada obscuro que não venha a ser descoberto, né? O Senhor acaba fazendo vir à tona. E aqui, Esther foi muito usada por Deus, aconselhada pelo seu tio para poder ir tomando realmente a confiança do rei, para que no momento certo, no momento exato,
eles tomassem providência quanto ao que estavam fazendo ali. Qual era o motivo de Esther estar no palácio? Era para ajudar e abençoar a vida dos judeus, ou seja, do seu povo. Então vamos lá para o 6:11. Amã, forçado a honrar Mordecai. Naquela noite, o rei não pôde dormir, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis e nele leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai que havia denunciado a Bigdá e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido? Responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei. Tá? Amã, o amiguinho, do rei. Para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Vocês estão vendo a trama? Ele queria de todo jeito acabar com a vida de Mordecai, né? Entrou Amã, o rei, e lhe disse: que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada o rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele quem o rei deseja honrar. Levem o cavalo pela praça da cidade, diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze sim para com o judeu Mordecai, que está assentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo e vestiu Mordecai, e o levou o cavalo pela praça da cidade e apregou-o diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. 12. Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou, correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Contou Amã a Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então ele ficou aqui, furioso, porque ele teve que honrar a pessoa a qual ele queria matar. E existem pessoas assim nos dias de hoje? Infelizmente existe. Entre grandes e entre pequenos. E às vezes as pessoas querem matar, e quando ela não consegue, ela tenta desonrar a pessoa. Ou seja, desfazer da pessoa, muitas vezes, ela tenta, de alguma maneira, destruir essa pessoa. Matando, realmente. E quando ela não consegue, ela fica irada. Mas aqui no caso de Amã e Mordecai, Amã teve que honrar Mordecai, e na frente de toda a cidade, a trama que ele fez estava se voltando contra ele, e isso não para por aqui não. Bora lá, vamos lá. Esther 8, 1 e 2. Naquele mesmo dia deu o rei Assuero a rainha Esther à casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mordecai veio perante o rei, porque Esther lhe fez saber que era seu parente. Tirou o rei o seu anel, que tinha tomado Amã, e o deu a Mordecai. E Esther
pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Falou mais Ester perante o rei e se lançou aos pés e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. Estendeu o rei para Ester o cetro de ouro, então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei e lhe disse: se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisso lhe houver agradado, escreva-se que se revoguem os decretos concedidos por Amã, filho de Amedata, o Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus, que há em todas as províncias do rei. Pois, como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da rainha perante a parentela? Então disse o rei Assuero à rainha Ester e o judeu Mordecai: eis que dei a Ester a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto intentara matar os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei e que com o anel se selam, não se pode revogar. Ou seja, ele anulou o decreto. E não somente anulou, mandou matar Amã, enforcado, na mesma forca que ele tinha preparado para Mordecai. Você vê como que inverte as situações? Gente, eu estou falando de coisas assim muito sérias, muito sérias, graves e às vezes muito espirituais, às vezes as pessoas não dão muita atenção. Nosso Deus nos fala em Deuteronômio 5,17, não matarás, é um dos mandamentos, né? Não matarás. Depois nós vamos lá dar uma olhadinha. Se esse vídeo passar um pouquinho, depois eu vou fazer a junção dele, tá? E vocês me perdoam um pouquinho porque hoje o texto é longo, tá? Então vamos lá. Anulou o decreto de Amã. Aí eles vão e comemoram, né? Porque Mordecai faz o que o rei pediu, mandou avisar os de perto, os de longe. Vamos lá dar uma olhada. No 9, 20 e 21, tá? 9, 20 e 21. Mordecai escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, e aos de perto e aos de longe, ordenando que se comemorasse o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhe mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes, de alegria, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros, e dádivas aos pobres. Assim os judeus aceitaram como costume que, naquele tempo, havia feito pela primeira vez, segundo Mordecai, e lhes prescrevera. Porque Amã, filho de Amedata, o Agatita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado o pur, isto é, sorte para os assolar e destruir. Mas, tendo Ester ido perante o rei, ordenou ele por cartas que o seu mau intento, que assentara contra os judeus, recaísse contra a própria cabeça dele, pelo que lhe enforcaram, ele e seus filhos. Por isso, aqueles dias chamaram Purim, do nome Pur, daí por causa de todas as palavras daquela carta e
e do que testemunharam e do que haviam sucedido. Determinaram os judeus e tomaram sobre si, sobre a sua descendência e sobre todos os que se chegassem a eles, não se deixaria de comemorar esses 2 dias, segundo o que se escrevera deles e segundo o seu tempo marcado todos os anos. Então, a partir daquele dia, todos os anos foram comemorados a festa do Purim, né? Justamente porque os judeus foram libertos da mão de Amã e da trama de Amã. Muito embora eu passei assim rapidinho esse texto, houve uma época em que Esther estava tão bem no palácio que ela achou que ela ia ficar assim, curtindo só o palácio. Só que o conselheiro dela, o Mordecai, o tio dela, falou para ela, olha, cuidado, porque quando uma pessoa é levantada para fazer um trabalho para Deus, se ela não quiser fazer, outra pessoa é levantada no lugar dela e ela faz o trabalho, ele executa o trabalho. Muitas vezes, muita gente recusa trabalhar para o Senhor, viver para o Senhor, andar nos caminhos do Senhor, né? Hoje nós vivemos para o Senhor Jesus, né? Não é muito diferente, porque Pai, Filho e Espírito Santo estão juntos, é a Trindade, ponto. E lá atrás, o Senhor nos deixou alguns versículos para meditar também nos dias de hoje também, né? Então vamos pensar aí, vamos analisar. Então no Deuteronômio 5,17 nos diz assim. Vamos lá. Deuteronômio 5,17. Não matarás, tá? É um dos decretos do Senhor ali. Agora vamos para Mateus 23:37. Mateus 23:17. Não, 23:37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que se foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junto aos seus pintainhos, debaixo das asas, e vós não o quiseste. Então aqui é o próprio Jesus falando, né? Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas, né? E ele mesmo dizendo, isso aqui é tão bonito, porque a mãe, ela também muitas vezes quer juntar os seus filhotes, assim como a galinha junta os seus pintainhos, né? Então aqui é para proteger, né? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintainhos debaixo das suas asas, e vós não quisestes. Então, vai pensando aí nesses versículos também. Lucas 12:4. Não, vamos para o Mateus 10, né? 10:23. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fuja para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Tá? No 22 ele fala assim, ó, sereis odiados por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Aí vem o 23, né, que ele fala. O próprio Jesus. Porém, quando vos perseguirem numa cidade, fuja para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Tá? Mateus 5:21. Mateus 5,
21. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Tá? Lucas 12, 4. Acabando, tá, gente? Lucas 12, 4. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a estes deveis temer. Tá? Então não teme o homem não, tá bom? Vamos para Mateus 19, 18 e a gente já tá quase encerrando aqui, depois nós vamos orar, tá? Mateus 19, 18. Gostoso, né, gente? Meditar na palavra de Deus. 19, 18. E ele lhe perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, tá? O 18, aí vamos repetir. E ele lhe perguntou, era o jovem rico perguntando como que ele entraria no céu, né? Tem várias outras etapas aqui, mas nós vamos citar essa aqui. E ele lhe perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo, tá bom? Agora eu vou falar sobre vida. E vida com abundância. Quem pode nos dar essa vida? Vamos lá agora para Mateus, para João 10, 10. Aliás, João 10, 10. Esse versículo, gente, eu quero ficar bem profundo no coração de vocês, tá? 10, 10. João 10, 10. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou as ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então presta bem atenção aí nesse versículo que é lindo, né? 10, 10. O ladrão, o diabo ou Satanás, tá? Ele veio somente para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Por isso a pergunta para vocês, de que lado você está, né? De que lado você está? Do lado de Deus ou do diabo? Quais são as suas atitudes? Quais são os seus métodos, seus meios? Tua maneira de pensar, como que você está reagindo, agindo com aqueles que pregam a palavra de Deus. Você tem ranço, você tem ódio, você tem nojo, tem aversão. Cuidado, pensa aí direitinho esse material aqui, essa coisa toda que Deus me deu. Falar sobre Esther, porque é um privilégio falar sobre Esther, Mordecai e Amã. Tudo se voltou contra Amã, entendeu? Tudo que ele intentou contra Mordecai,
e Esther, que eram os judeus da época que estavam assim em alta, né? Não tanto Mordecai, mas Esther, se voltou contra ele e a própria família dele, né? Então, vamos analisar de que lado nós estamos vivendo e politicamente no nosso país, de que lado nós estamos vivendo. A quem nós estamos realmente buscando entender, interpretar, abençoar, tá? Então, neste momento, eu gostaria de poder abençoar a sua vida, abençoar a sua família, e que aquilo que eu não consegui colocar no seu coração, que o Senhor nosso Deus possa estar colocando através do poder do Espírito Santo no seu coração, tá? De que lado você tá? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então pensa comigo aí, analisa comigo aí e vamos viver essa vida com Jesus. Apesar da nossa imperfeição, porque a nossa caminhada com Jesus é dia após dia. Eu assisti um dia um filme chamado Peregrino. Se vocês puderem pegar esse livro, até mesmo esse filme para ver na internet, tem uma nova versão dele, muito bonita, e vocês poderão se alimentar também através desse filme. É muito legal, um filme gospel chamado Peregrino. Então, que Deus abençoe você, sua casa, seus sonhos, seus planos, seus desejos, tudo aquilo que você mais almeja. Vamos fechar os olhos e orar por nós, por nossa família, pela nossa nação. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que todas essas pessoas que estão ouvindo este programa Eis-me Aqui, possa estar sentindo a tua doce e maravilhosa presença, que o Senhor possa estar abençoando a vida delas, os sonhos, os planos, os projetos, os desejos, e que ela possa estar se voltando a cada dia mais para ti, Senhor, porque o Senhor cuida dos seus, o Senhor cuida das suas ovelhas. Nós acabamos de ler, as suas ovelhas reconhecem a sua voz, o Senhor nos molda, o Senhor vai nos colocando dia após dia da maneira como o Senhor quer que venhamos a viver. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos e sermos a cada dia mais aquilo que o Senhor nos instrui para ser. Ah, Senhor, muito obrigada, porque eu quero estar debaixo das suas asas a cada dia mais, Senhor. Assim como o Senhor disse, como a galinha junto aos pintainhos, quantas vezes o Senhor disse para Jerusalém, Jerusalém, e Jerusalém não quis ouvir. E assim, existem muitas pessoas, Senhor, que não querem te dar ouvidos e não ficar debaixo dos teus cuidados, das tuas asas. Eu quero ficar, assim como o Salmo 91 nos diz também, debaixo das suas asas ou debaixo do esconderijo do Altíssimo estaremos seguros. À sombra do Onipotente nós poderemos descansar. E eu quero a cada dia, Senhor, descansar à sombra do Onipotente. O Senhor é onipotente, onisciente, onipresente, sabe de tudo, sabe de todos. E aqui estou, Senhor, e eu digo a Ti, eis-me aqui. Abençoa essas famílias, Senhor, essas pessoas individualmente, para que elas possam ver a cada dia mais a Sua presença na vida delas e declarar que só o Senhor é Deus e que só o Senhor pode fazer maravilhas nas nossas vidas. Eu abençoo a sua vida, a sua casa, seus planos, seus projetos, seus anseios, seus desejos. E que o Senhor possa estar abençoando a cada dia mais e mais e mais tudo aquilo que você mais almeja, deseja, tá? Para a sua vida, seja para servir ao Senhor, seja no seu trabalho, seja nos seus projetos, nos seus sonhos, que o Senhor venha realizar. Não para a sua glória, mas para a honra e glória do Senhor. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome daremos glória e honra, tá bom? O Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor estende nessa noite o cetro para nós, eu tenho certeza. Assim como o rei Assuero decretou ali a anulação, né, daquele decreto horrível contra os judeus, o Senhor também nessa noite. Pega aí a visão, está decretando que aquilo que estão tentando contra nós será anulado, em nome de Jesus. Aleluia! Um beijo no seu coração, um abraço bem forte e até o próximo programa Eis-me Aqui.
Oh, Jesus, obrigada pela palavra. Deus te abençoe.